Vamos lá, agora nós vamos para multiplicação de números decimais. Então, imagine que eu estou com 1,35 inteiro e 35 centésimos vezes 2,4, 2 inteiros e 4 décimos. Então, primeira coisa que eu tenho que contar para vocês, tá bom? É o seguinte, na adição e na subtração de números decimais, a gente é obrigado a colocar vírgula embaixo de vírgula. O algoritmo nos diz isso, ok? O algoritmo é aquela receitinha de bolo de como fazer o passo a passo certinho. Agora, quando a gente vai fazer multiplicação de números decimais, não há necessidade alguma de colocar vírgula embaixo de vírgula. E aí vocês vão entender por que agora, quando eu mostrar para vocês. Mas antes, eu vou mostrar uma coisa. Quer ver? Eu aposto que vocês já passaram, já ouviram de alguém alguma vez na vida, alguém virar e falar assim, para fazer a multiplicação de números decimais, você multiplica ignorando completamente a vírgula. Depois você conta quantas casas decimais tem e coloca de volta no resultado. Vamos entender melhor o que essa fala significa? E mais do que isso, vamos entender por que a gente faz isso? Quer ver? Repara o seguinte, então. Imagine que eu estou com 1,35 vezes 2,4. Imagine que eu vou fazer do jeito realmente que me explicaram. Me mandaram ignorar completamente a vírgula e fazer os cálculos como se ela não existisse. Mas olha só, eu vou fazer, mas eu nem tô entendendo por que eu tô fazendo isso ainda, hein? Mas eu vou entender daqui a pouco. Quer ver? Vamos começar? 5 vezes 4 vai dar 20, vão 2. 3 vezes 4 vai dar 12, com esse 2 vai dar 14, vai 1. 1 vezes 4 dá 4, com esse 1 vai dar 5. Aí repara que, como eu tô ignorando a vírgula, então eu tô fingindo que ela não existe, né? Repara que é como se eu tivesse com 135 vezes 24. Então, agora é como se eu estivesse fazendo 135 vezes esse 2, que se fosse 24, não valeria 2, valeria 20. Portanto, aqui eu acrescento um zero, vocês sabem disso, certo? E aí nós vamos começar. 5 vezes 2 vai dar 10, vai 1, que tá aqui. 3 vezes 2 dá 6, com esse 1 vai dar 7. E 1 vezes 2 vai dar 2. Vou adicionar, aqui vai dar 0, aqui vai dar 4, 5 mais 7 vai dar 12, vai 1, 1 mais 2 vai dar 3. E aí eu vou ver quantas casas decimais tem nesses dois fatores. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? Já ouviram falar dessa frase? Vamos relembrar? Esses elementos da multiplicação é o que a gente chama de fatores. E o resultado de uma multiplicação que está aqui é o que a gente chama de produto. Vamos ver, ó. No primeiro fator eu tenho uma casa decimal, duas casas decimais. E no segundo fator eu tenho uma casa decimal. Então, ao todo, eu tenho uma, duas, três casas decimais. Então, de trás para frente, eu vou computar uma, duas, três e ó, vírgula. Portanto, 1,35 vezes 2,4 vai dar 3,240, que é a mesma coisa que 3,24, ou seja, 3 inteiros e 24 centésimos. Por que eu tenho 0 milésimos, que não vale nada mesmo, então tanto faz eu deixar ele aí ou não. Ou seja, meus amores, para ser bem sincera, isso está super certo. Fazer dessa maneira, usando esse método, é o que nós vamos resolver fazer na verdade. Na verdade, a gente sempre vai fazer assim, a gente vai multiplicar os números ignorando completamente a vírgula, depois a gente conta quantas casas decimais tem nos fatores e de trás para frente a gente coloca as casas decimais. Mas como a gente está aprendendo matemática e não matemágica, eu preciso explicar para vocês por que isso funciona. Afinal de contas, tá bom, Carol, eu tô te ouvindo, eu entendi, é fácil, é simples, mas por que eu faço isso? Vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Imagine que eu tô com esse mesmo exemplo. Eu vou me colocar, então vou armar a conta, como vocês estão vendo aqui, e eu vou me colocar na mesma situação que vocês. Ou seja, eu vou fingir que eu não sei multiplicar números decimais, tá bom? Fingindo que eu não sei multiplicar números decimais, imagine que eu gostaria muitíssimo que esse 1,35 fosse 135, ou seja, que não tivesse mais essa vírgula aí para me atrapalhar. Então, eu gostaria muitíssimo que essa vírgula viesse parar para cá, supondo que eu não sei multiplicar números decimais, ok? Só que para essa vírgula se deslocar duas casas para a direita, porque é como se ela tivesse deslocado duas casas para a direita, ó, aí ela veio parar aqui, é porque é como se, na verdade, eu estivesse multiplicando esse número por 100. Tanto que o 100, repara, ele tem dois zeros, e aí, repara, é como se a vírgula, então, se deslocasse duas casas, porque ela se desloca de acordo com a quantidade de zeros, da potência de base 10, no caso aqui é 10 ao quadrado, porque 10 vezes 10 é 100. Então, é como se ela se deslocasse duas casas para a direita, por isso que dá 135.
Agora imagine que eu vou fazer a mesma coisa com 2,4, 2 inteiros e 4 décimos. Então faz de conta que eu não sei definitivamente multiplicar por números decimais. Eu não queria que fosse 2,4, eu queria que fosse 24. Como é que eu faço para essa bendita dessa vírgula vir parar para cá? Repara que para a vírgula ter saído daqui, ó, e ter vindo para cá, ó, era como se ela tivesse deslocado uma casa só para a direita. Então, é como se eu estivesse fazendo esse 2,4 vezes 10. Então, ó, 2,4 vezes 10, como 10 tem um zero só, é como se eu deslocasse essa vírgula, ó, uma casa só para a direita. Por isso que dá 24. E aí, olha que interessante. Fazendo isso dessa maneira que vocês acabaram de visualizar, eu saí da multiplicação de números decimais, que eu tô me colocando num lugar parecido com o de vocês, ou seja, faz de conta que eu não sei multiplicar números decimais, e cheguei numa multiplicação de números naturais. Eu tô com 135 vezes 24, que todo mundo sabe fazer. Vamos fazer rapidinho, porque a gente já fez. Repara, 5 vezes 4 vai dar 20, vão 2, 3 vezes 4 dá 12, com 2 dá 14, vai 1, 1 vezes 4 dá 4, com esse 1 vai dar 5. Repara que eu tô fazendo 135 vezes 24, portanto, esse 2 não vale 2, esse 2 vale 20. Então, quando eu fizer 135 vezes 20, vai dar algum valor aqui acrescido de um zero. É por isso que a gente coloca esse zero aqui, ok? A gente acrescenta o nosso zero e começa a conta. 5 vezes 2 vai dar 10, vai 1. 3 vezes 2 vai dar 6, com esse 1 vai dar 7. E 1 vezes 2 vai dar 2. Vou fazer a adição, 0 mais 0 dá 0, 4 mais 0 dá 4, 5 mais 7 dá 12, vai 1, 1 mais 2 dá 3, deu 3.240, aliás, isso mesmo, 3.240, ok? Só que é óbvio que eu não quero a resposta da multiplicação de 135 vezes 24, na verdade eu quero 1,35 vezes 2,4, então olha que interessante. Toda a conta que eu fiz na hora que eu estava fazendo a conta, indo fazer a conta, agora eu vou ter que desfazer. Ou seja, o que eu fiz na hora que eu estava começando a fazer essa conta? Repara que eu multipliquei por 100 e depois eu multipliquei por 10. 100 vezes 10 dá 1.000, né, gente? Então, quando eu estava fazendo a conta, é como se eu tivesse multiplicado por 1.000. Então, agora que eu vou desfazer a conta, eu vou ter que dividir por 1.000, porque a operação inversa da multiplicação é justamente a divisão. Então, olha que interessante. Para eu achar a resposta dessa conta, que é 1 inteiro e 35 centésimos, vezes 2 inteiros e 4 décimos, eu vou ter que pegar esse valor e eu vou ter que dividir por 1.000. Ou seja, eu vou ter que desfazer tudo aquilo que eu fiz na hora que eu estava fazendo a conta. E como é que eu faço, então, para dividir por 1.000? É como se eu deslocasse essa vírgula, que tá aqui, lembrando que quando eu não enxergo a vírgula, ela tá à direita do número, então é como se eu deslocasse essa vírgula. Como aqui o 1.000, ele é 1 seguido de 3 zeros, portanto, 3 casas para a esquerda. Deslocando 3 casas para a esquerda, pronto, dá o 3,240, ou seja, 3 inteiros, 2 décimos, 4 centésimos e 0 milésimos. Ufa, que é a mesma coisa que o 3 inteiros e 24 centésimos. Entenderam? Só que repara, um jeito resumido de fazer isso aqui tudo, ai gente, pelo amor de Deus, é o jeito que eu acabei de mostrar para vocês, não é mesmo? Então repara, fazer tudo isso equivale a armar a conta. Repara que é realmente como se eu ignorasse completamente a vírgula e fizesse os cálculos, então aqui eu tô colocando rapidamente. Ignorei a vírgula, fiz os cálculos, fiquei com 3.240. E repara que esse movimento de pegar a vírgula e dividir por 1.000, que é como se eu colocasse 3 casas para a esquerda, é literalmente equivalente a fazer o que eu já tinha feito antes. Ou seja, eu venho aqui e conto quantas casas decimais eu tenho nos fatores. Olha só, aqui no primeiro fator eu tenho 2 casas decimais. E no segundo fator, mais 1. Dá um total de 3 casas decimais. Então, de trás para frente, porque eu sei que a vírgula estaria aqui, certo? Estaria à direita do número. Eu computo, ó, 1, 2, 3 e vírgula. Pronto. Bem mais fácil, né, gente? Resumo, esse é o método que nós vamos usar, tá? É assim que a gente vai fazer multiplicação de números decimais. Mas essa explicação é para não parecer mágica, né? Eu trouxe essa explicação para que vocês compreendam por que, então, que eu tô contando essas casas decimais e de trás para frente eu tô colocando a vírgula. Ufa! Vamos ver um último exemplo só para ver se realmente vocês compreenderam? Imagine que eu tô com 2 inteiros e 4 décimos vezes 0,6, ou seja, 6 décimos, tá bom?
Primeira coisa que eu quero só comentar com vocês, a multiplicação ela é comutativa. Então, você pode comutar os termos, você pode trocar os termos de lugar que vai dar na mesma, vocês já sabem disso. Então, na hora que você for armar a conta, tanto faz se você vai colocar 0,6 vezes 2,4, 2,4 vezes 0,6. Mas, nos algoritmos que a gente utiliza, geralmente, quando eu coloco no primeiro, como primeiro elemento, o número que tem mais algarismos, geralmente fica mais fácil para fazer os cálculos, tá bom? Mas os dois jeitos vão funcionar. Então, imagine que eu armei a conta aqui. Lembrando que na multiplicação de números decimais, não precisa ter vírgula embaixo de vírgula. Mas, por pura coincidência aqui, repara que aqui ficou vírgula embaixo de vírgula e não tem problema algum, tá bom? Então, vamos começar? Vou fazer aquele mesmo esquema, ó. Faz de conta que eu não sei multiplicar número decimal. Então, eu não queria que fosse 2,4, 2 inteiros e 4 décimos. Eu queria que fosse 24, porque 24 é número natural, eu sei fazer a conta. Então, é como se essa vírgula tivesse feito isso aqui, ó. Deslocasse uma casa, é como se ela tivesse sido deslocada uma casa para a direita. Portanto, é como se eu estivesse fazendo tudo vezes 10. Aí, repara, o 0,6 também é número decimal. Não sei multiplicar por número decimal, de mentirinha, né? Então, eu vou fazer esse cara virar 6, ou seja, 0,6. Vou desfazer essa vírgula, é como se ela tivesse deslocado uma casa para a direita. Para que isso aconteça, repara que é como se eu estivesse fazendo realmente vezes 10. Quando chegou aqui, todo mundo sabe fazer 24 vezes 6, certo, gente? Então, vou começar, ó, 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, que vai dar 24, dá 4, fica o 4 e vão 2. 2 vezes 6 vai dar 12, com 2 vai dar 14. Então, repara que eu tô com 144. Mas 144 é a resposta da multiplicação de 24 vezes 6. Eu não quero 24 vezes 6, eu quero 2,4 vezes 0,6. Então, mais aquele esquema tudo de novo. Tudo que eu fiz quando eu estava fazendo as contas, agora eu vou desfazer. Como é que eu desfaço? Primeiro, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Ou seja, o que a multiplicação faz, a divisão vai lá e desfaz. Então, repara que na hora que eu estava fazendo a conta, eu fiz vezes 10, depois vezes 10 de novo. Só que 10 vezes 10 não vai me falar que é 20, hein, gente? 2 vezes 10 dá 20, 10 vezes 10 dá 100. Então, ó, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, quando eu estava fazendo a conta, eu fiz tudo vezes 100. Agora que eu vou voltar na conta, vou dividir tudo por 100. É isso que eu vou fazer para desfazer tudo que eu fiz. Lembra que quando eu não enxergo a vírgula, está à direita do número. E como eu vou dividir por 100, e o 100 tem 2 zeros, é como se eu deslocasse a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, fiquei com 1,44, ou seja, 1 inteiro, 4 décimos e 4 centésimos, que é a mesma coisa que 1 inteiro e 44 centésimos. Ufa, tá aqui. E aí tem uma coisa muito, 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 muito legal que eu quero mostrar pra vocês antes de continuar, tá bom? Olha só que interessante. Quando vocês eram pequenininhos, a professora sempre falava que a multiplicação fazia os números aumentarem, não é assim? Tá. Mentira, gente. Não é por mal, mas isso não acontece sempre, não. Olha só que interessante. Repara que eu peguei 2 inteiros e 4 décimos, eu multipliquei por um valor, e esse número diminuiu, vocês perceberam? E isso vai acontecer em alguns casos, sim, eu vou mostrar para vocês quais são esses casos. Quer ver? Olha que interessante. Quando eu pego, por exemplo, 2 inteiros e 4 décimos, 2,4, faço vezes 1, quer dizer que eu tô pegando ele uma vez só. Ok, então ele não modificou, ele ficou igual. Quando eu faço vezes 2, vezes 3, vezes 4, eu tô pegando ele 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, então ele tá aumentando, ele tá sempre aumentando. Agora, quando eu pego 2,4 faço vezes 0,6, repara que eu não tô pegando nele nem uma vez inteira. Eu tô pegando 6 décimos desse número, ou seja, eu tô pegando só uma partezinha desse número, eu não chego a pegar nem ele uma vez inteira. Então, olha que interessante, toda vez que eu multiplicar, gente, por um número que é menor do que um inteiro, olha só que interessante, entre 0 e 1, no caso aí, né? Ele diminui. Claro que o número vezes 0 vai zerar, né? E aí, qualquer outro valor que tiver nesse intervalo, repara que ele está diminuindo, porque eu não estou pegando o número nem uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes, eu estou pegando uma parte desse número, que no caso, eu peguei só 6 décimos desse número. Então, fica a dica, tá bom? A multiplicação, ela nem sempre faz o número crescer, tá? Bom, lembrando que esse aqui é a explicação do método prático. Agora vamos para o método prático? Então é aquela coisa, você tá lá, você quer fazer uma prova, uma conta rápida, afinal de contas, Carol, preciso ficar fazendo tudo isso aqui? Claro que não.
Como é que você faz a multiplicação de números decimais? Então, arma a conta, armei, ignora completamente a vírgula, finge que ela nem existe e faz os cálculos. Então, vamos lá, eu tô ignorando. 6 vezes 4, 24 vão 2, 2 vezes 6 a 12 com 2 vai dar 14, tá aqui. Terminou, você vai ver quantas casas decimais tem nos fatores. Então, primeiro fator, que tá aqui, ó, tem uma casa decimal e no segundo fator eu tenho mais uma casa decimal. Perceba que dá um total de 2 casas decimais. Então, de trás para frente, ó, 1, 2 e vírgula. Repara que esse aqui é o método rápido, é o método prático, que é resultado de tudo isso aqui que a gente fez, tá bom? É assim que multiplica números decimais.